Senhoras e senhores, bom dia. É um prazer estar aqui mais uma vez, nesse segundo dia de seminário. Eu sou a Lívia Torres, sou jornalista, vou estar com vocês aí ao longo desse dia. Bom dia também para quem nos assiste na transmissão ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos a esse segundo dia da 10ª edição do seminário Cidades Verdes, promovido pelo Instituto Onda Azul. Hoje, o nosso foco será transição energética. Vamos discutir como gerar energia limpa, justa e sustentável para um planeta com mais de 8 bilhões de pessoas. Para dar esse pontapé inicial, eu convido para a abertura o diretor executivo do Instituto Onda Azul, André Esteves, por favor. Muito bom dia a todos, uma alegria receber vocês. 10ª edição do Seminário Cidades Verdes. Ontem tivemos o primeiro dia dedicado às cidades azuis. Passaram por aqui mais de 400 pessoas. O tema é muito interessante. O segundo dia é dedicado à transição energética. Ao longo do dia de hoje, a gente vai ter 4 painéis e uma oportunidade enorme de conhecer e entender o que está acontecendo nessa agenda, um evento que é feito para a sociedade civil, multissetorial. Então, por aqui passam representantes do poder público municipal, estadual, federal, os centros de excelência acadêmica, representantes de mais de 40 instituições setoriais. Estamos na Casa da Indústria. Todos os atores importantes para essa agenda estão representados nesse debate, que é feito para a sociedade civil. É importante a gente registrar que esse projeto, essa ideia, surgiu de uma mente brilhante do Alfredo Sirquis, o grande idealizador dessa iniciativa, que nós temos muito orgulho de dar continuidade a esse legado extraordinário que ele deixou, sempre com uma preocupação de poder trazer uma agenda atualizada, contemporânea, desafiadora, reunindo os maiores especialistas, pessoas que colaboram conosco desde a primeira edição, sempre trazendo experiência, inovação. Sempre é um trabalho que a gente faz com muito cuidado, e eu gostaria de agradecer a todos que nos ajudam a fazer esse evento uma realidade. O Instituto Onda Azul completa 20 anos em janeiro, e esse evento é feito porque temos pessoas que acreditam nesse trabalho. A gente tem um espaço privilegiado para a realização desse debate, e espero que a gente tire o maior proveito possível. Queria agradecer especialmente aos nossos patrocinadores, a CEMOV, que está conosco desde a primeira edição, a SEDAI, que está conosco desde a retomada do pós-pandemia, Águas do Rio, a Iguá, os centros de excelência que compartilham conosco todo o processo de desenvolvimento, e desejar que a gente tenha um excelente dia de trabalho. Para começar aqui a nossa agenda, nós teremos a participação do embaixador André Corrêa do Lago, que é o presidente da COP30. Ele disponibilizou participar dessa abertura. Todos nós podemos imaginar como está a agenda dele nesse momento, mas ele nos prestigia com a participação ao vivo para participar, fazendo a abertura dos nossos trabalhos. A gente vai ter a possibilidade de fazer algumas perguntas para ele, e as que a gente não conseguir fazer, encaminhar. É uma honra e um privilégio começar o trabalho com alguém que está tão conectado com essa agenda, trazendo informações importantes para a gente. Beleza, acho que vamos esperar aqui agora a entrada. Bom dia, embaixador, o senhor nos ouve? André, tudo bom? Tá saindo. Bom dia. Embaixador, gostaria de lhe dar boas-vindas, agradecer em meu nome pessoal, em nome do Instituto Onda Azul, de todos os que estão te assistindo, o privilégio de tê-lo conosco nessa abertura. Todos nós sabemos da demanda
que está sob sua responsabilidade, agradecer por o senhor ter disponibilizado tempo para participar aqui conosco. O senhor vai fazer a abertura do segundo dia do Seminário Cidades Verdes com transição energética. Estamos curiosos aí para ouvir o senhor, com uma conexão sobre esse tema e com a questão da mudança do clima, às vésperas de receber a COP30 aqui no Brasil. Então, nós gostaríamos que o senhor pudesse falar um pouco sobre isso, e, na sequência da sua fala, a gente tem algumas perguntas. Desde que foi anunciada a sua presença, a gente não para de chegar perguntas aqui para a gente. É claro que a gente vai selecionar algumas dentro do tempo que temos combinado aí com a sua equipe, e todas as demais tomar a liberdade de encaminhar, se for possível, para a gente responder depois ao pessoal. Sem mais delongas, agradeço muitíssimo, a palavra é sua. Muito obrigado. Obrigadíssimo, André. É uma alegria poder estar participando hoje, conversar um pouco com vocês, no meio dessa preparação aí da COP30, que está sendo, evidentemente, muito intensa, como vocês podem imaginar. Mas hoje tem dois elementos aí que me levam a querer muito estar com vocês. Primeiro, a lembrança do nosso querido Alfredo Siquis, que sempre foi uma inspiração para mim, e que tudo que a gente puder fazer para continuar os trabalhos que ele iniciou, todo esse movimento extraordinário que ele conseguia fazer, nós temos que manter tudo isso tão vivo quanto possível, e vocês sempre vão poder contar comigo. E o outro motivo, claro, vocês sabem que eu tenho um carinho especial pelo tema de cidades, e nós estamos aqui na preparação da COP30 com uma agenda de cidades muito intensa que eu queria um pouco transmitir a vocês. Vocês sabem que a COP30 tem duas dimensões que têm se repetido nos últimos 10 anos, desde o Acordo de Paris. Quer dizer, é que você tem a conferência da negociação em si, que aí só os países é que participam, e os resultados dessas negociações são, de certa forma, vir uma legislação internacional. E, em paralelo a isso, nos mesmos espaços da negociação, você tem o que é chamado agenda de ação. E a agenda de ação é a participação de todos aqueles que não negociam. E quem é que não negocia? São, evidentemente, os governos subnacionais, né? O setor privado, a sociedade civil, a academia. Então, todos esses atores essenciais para a implementação de qualquer coisa que a gente queira fazer para combater a mudança do clima, esses atores, na verdade, em geral, influenciam os seus governos, né, na posição dos seus governos nas negociações, mas esses atores não podem negociar. Então, é como um mundo paralelo, mas muito importante para a implementação. Porque o que o Brasil decidiu fazer agora na COP30 é que, por mais que esses atores não possam participar da negociação, já houve tanta coisa negociada, já há tantos mandatos dos países, né, aprovados por consenso, que nós já podemos ter toda uma estrutura de implementação. E aí o que o governo brasileiro está querendo fazer é dinamizar justamente esse exercício, né, de implementação, porque também, em grande parte, e o presidente Lula sempre insiste nisso, quer dizer, há uma percepção de desconexão entre o que é negociado e a vida real das pessoas. Então, quem vai aproximar essa agenda da vida real das pessoas são os governos subnacionais, é o setor privado, é a sociedade. Então, por isso, eu acho que está sendo muito bem recebida essa proposta brasileira de agenda de ação muito estruturada. E como é que nós estruturamos essa agenda de ação?
nós estruturamos com base no que foi aprovado em Dubai, que é o balanço geral do Acordo de Paris. Então, em Dubai, todos os países se reuniram e fizeram um longo texto aprovando várias coisas extremamente importantes, como aquela questão do afastamento gradual dos combustíveis fósseis, triplicar as energias renováveis no mundo, acabar com o desmatamento até 2030. Então, teve muitíssimas decisões de Dubai que a gente já pode implementar, porque já foi aprovado pelos 190 países. Então, nós escolhemos 6 eixos temáticos com base na aprovação desse acordo geral, né, do balanço geral, e um dos 6 é específico sobre cidades, que se chama Construção de Resiliência em Cidades, Infraestrutura e Água. E dentro desse eixo, né, nós temos 5 grandes temas. E esses grandes temas, o que a gente está fazendo? A gente está colocando os países cada vez mais próximos do que a gente chama de um grupo de ativação. E o grupo de ativação é um grupo de pessoas que está estruturando a participação em mais de 30 eventos que nós vamos ter dentro dessa categoria, inclusive de cidades, né? Ou seja, nós vamos ter 350 eventos dentro da agenda de ação, mas especificamente sobre cidades, nós vamos ter em torno de 35 eventos. E a primeira coisa que a gente fez foi levantar que iniciativas de cidades já existiam e que a gente poderia reforçar, né? E todo mundo conhece aí, vocês conhecem bem o CHAP, né? Que é uma dessas iniciativas, mas existem mais 20 iniciativas que já passaram pelas conferências do clima, e nós estamos em contato com todas elas para assegurar a continuidade dos trabalhos, porque uma das coisas que se critica da agenda de ação é que, de certa forma, algumas iniciativas começam, mas não têm continuidade. Então, eu queria comentar com vocês que, nesse contexto de grande importância que a gente tem que dar para as cidades, porque, afinal, o Brasil vai fazer a conferência na Amazônia, mas o Brasil é 87% urbano, né? Então, inclusive, o próprio bioma amazônico é muito urbano, é 70 e poucos % urbano. Então, eu acho que a liderança do Brasil nessa parte do urbanismo é muito importante. Então, nós criamos uma série de enviados especiais, e um dos nossos enviados especiais, o enviado especial para soluções urbanas, é o Philip Young, que, como vocês sabem, criou o Instituto Urban, e o Philip Young está em coordenação muito estreita com a UN Habitat, né, que é a área das Nações Unidas que cuida de cidades, mas também está em coordenação muito grande com o governo brasileiro, que decidiu juntar aí tanto o Ministério das Cidades, naturalmente, mas também o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional e a Secretaria de Relações Institucionais e o Ministério do Meio Ambiente, para 4 ministérios coordenadamente terem uma política que possa criar essa dinâmica nas discussões durante a COP30 sobre cidades. Então, nesse contexto, vários dos temas vão aparecer, inclusive num dos outros eixos, nós vamos ter também uma discussão sobre cultura e patrimônio cultural, que é muito importante, obviamente, para a questão de cidades. Mas, entre os temas que eu posso anunciar a vocês, que vai ter discussão, e justamente eu estou contando para vocês, porque eu quero muito que haja essa participação de todos vocês nesses debates na COP30. Tem a questão da governança climática de multiníveis, né? Então, justamente dar mais importância às cidades na administração da questão climática. Esse projeto brasileiro, né, do Adapta Cidades, Adapta Cities, né? A questão do financiamento
climático para as cidades, né, e, sobretudo, a questão da adaptação, né, a questão de infraestrutura resiliente das cidades, a questão da mobilidade sustentável, do transporte, da infraestrutura de transporte de baixo carbono, como também nas cidades integrar essa questão das soluções baseadas na natureza, a questão, evidentemente, de água, porque esse é um problema mundial extremamente profundo, e, naturalmente, a questão de biogás, a questão dos lixões, todas essas questões que, se nós temos no Brasil vários desses problemas, nós temos também no Brasil muitas das soluções, né, desses temas todos que eu levantei para vocês. E o mundo espera muito essa contribuição do Brasil, porque o Brasil é um país em desenvolvimento, mas com várias soluções extremamente interessantes. E a COP30 quer se apresentar como um celeiro de soluções, ou seja, a gente não vai fazer a COP30 como mais uma conferência em que os problemas vão ser acentuados. A gente quer muito acentuar as soluções. E como a sociedade brasileira já debate e muitas vezes já conseguiu avançar em várias questões relacionadas aos desafios das cidades, nós queremos ter essa oportunidade de apresentar na COP30 também muitas dessas soluções brasileiras. Então, eu quero convidar todos vocês a estarem muito envolvidos na questão das cidades. Vocês podem entrar aí no site da Agenda de Ação e nós precisamos ter exemplos, né? Precisamos ter soluções para mostrar para o mundo e também a participação pessoal nos debates em Belém. A questão da negociação em si, o tema de cidades, evidentemente, vai entrar não só na questão dos critérios de adaptação, que é um dos resultados importantes da negociação, mas também nos conceitos de transição justa, em que o Brasil também tem sido tem se adiantado muito com relação a outros países nessa discussão. A COP30, como vocês sabem, é uma conferência essencialmente econômica, né? Porque os países já há uma consciência muito grande dessa agenda, mas essa agenda exige soluções que têm um grande impacto econômico. Então, isso também significa que é uma agenda que cria muitas oportunidades econômicas. E eu acho que a gente tem que ter muita participação nisso e muita demonstração do quanto no Brasil nós temos várias soluções para vários desses desafios que acontecem, evidentemente, no mundo em desenvolvimento de um modo geral, mas no mundo desenvolvido também, que, como nós sabemos, muitos erros foram cometidos na dimensão urbana nos países desenvolvidos também e que estão sendo revertidos e que estão sendo repensados. Então, esse debate é extremamente importante. A população mundial cada vez mais é urbana, quer dizer, o Brasil se antecipou a isso. Isso faz também que o Brasil esteja na vanguarda nessas discussões. Mas, então, eu acho que vai ser uma oportunidade incrível para nós debatermos isso. Então, dá aí um tempinho para algumas perguntas, já que você disse que houve um interesse em me fazer umas perguntas, eu espero poder responder. Embaixador, muito obrigada pela sua participação. Eu sou a Lívia Torres, estou aqui ao lado do André Esteves, sou jornalista e estou com a responsabilidade de transmitir algumas perguntas ao senhor. Sabemos que o tempo é curto, mas tem um público aqui ávido por informações e muito feliz com a sua presença.
Aproveitando e pegando carona no nosso tema de hoje, que é a transição energética, o tema desse segundo dia de seminário, eu repasso uma pergunta para o senhor. O Brasil ele é reconhecido por sua matriz energética renovável. Então, embaixador, quais são os próximos passos para garantir uma transição energética justa, inclusiva, especialmente para as comunidades vulneráveis? Olha, o Brasil, de fato, tem essa matriz energética que já nos coloca numa posição muito mais confortável, porque, afinal, a nossa proporção, sobretudo, por exemplo, na parte elétrica, né, que tem crescido tanto no mundo, que nós temos 90% de renovável, o Brasil é um exemplo que muitos países acompanham. Mas nós também sabemos que por mais que nós tenhamos, por exemplo, um fortíssimo acesso à energia, né? Eu estou vindo da África, onde nós temos ainda eu estava semana passada lá em Addis Abeba, o número de países na África com acesso à energia é muito impressionante, os números são muito impressionantes, eles não acreditavam que a gente já tem 99% de acesso à energia, sendo um país em desenvolvimento. Então, eu acho que o nosso papel na COP30 é mostrar o quanto isso é possível num país em desenvolvimento, né? Quer dizer, eu digo das soluções brasileiras. Agora, nós temos também, nas cidades ainda, problemas de infraestrutura muito grandes e, como todos sabem, a parte de infraestrutura de cidade é um dos números em que o Brasil está mais distante de cumprir com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, eu acho que esse é um momento muito importante de debate interno no Brasil também, de como é que nós podemos melhorar isso, e temos já vários exemplos, mas, de novo, quer dizer, a COP30 é um evento internacional em que nós vamos poder mostrar que é factível, quer dizer, não é uma coisa distante para um país em desenvolvimento conseguir esses padrões que o Brasil já pode apresentar. Sem dúvida, é uma mensagem otimista. Embaixador, mais uma pergunta que chegou, das várias que chegaram. O nosso evento Cidades Verdes falou muito ontem sobre as cidades azuis, com foco ali na gestão sustentável de áreas urbanas e nos seus ecossistemas aquáticos. Inclusive, ontem foi transmitido um documentário aqui do cineasta Ricardo Gomes, Quanto Vale o Azul, falamos muito sobre isso. Como é que a COP30 pode apoiar iniciativas que integrem ali políticas urbanas com a conservação dos recursos hídricos, embaixador? Olha, eu achei a discussão de ontem, eu vi aí uns elementos, eu achei super interessante, além do mais, por ser do Rio de Janeiro, que é um exemplo de cidade que pode ser cidade azul, eu acredito que aí nós temos ainda muitos progressos que a gente pode fazer com relação à gestão de água, né? Então, por isso que o tema de água é tão destacado, como eu disse a vocês, esse eixo aí que a gente vai falar de cidades se chama Construção de Resiliência em Cidades, Infraestrutura e Água. Portanto, esse é um tema central e eu acredito que também nós temos problema de mudança do clima impactando as cidades costeiras, que é uma coisa muito séria em países como o Bangladesh, por exemplo, ou países como a Índia, em que você já está tendo um impacto brutal sobre, inclusive, o próprio território, né? Uma redução de território significativa no caso do Bangladesh. Então, nós, no Brasil, eu acho que a gente vê isso como uma agenda muito positiva, mas em muitos lugares do mundo isso é visto como uma agenda de emergência. Nós ainda não temos essa percepção da dimensão do quanto isso significa emergência para os outros países. Mas não há dúvida de que na COP30 você vai acentuar muito duas dimensões importantes. Uma é a questão da adaptação, porque, como você sabe, nas discussões de mudança do clima, tem duas linhas que andaram meio separadas
por muitos anos, mas que agora estão cada vez mais próximos, que é a agenda de mitigação e a agenda de adaptação. A de mitigação são os grandes investimentos que você precisa para reduzir as emissões. E aí, com isso, tentar controlar que a temperatura não passe de 1,5 graus. E isso é uma agenda internacional por definição, porque que a emissão seja na Somália, ou na Alemanha, ou no Brasil, o impacto sobre a mudança do clima é o mesmo. E aí, essa questão de mitigação, não há a menor dúvida que os países industrializados têm a responsabilidade histórica, porque eles estão emitindo desde o século XVIII, mas também alguns países em desenvolvimento, como o Brasil, a Índia, a China, em anos recentes, também aumentaram significativamente suas emissões, mas eles não têm a responsabilidade histórica. Então, essa questão da mitigação é a negociação mais complexa. Mas, por outro lado, tem a questão da adaptação. E a adaptação, contrariamente à agenda de mitigação, é muito mais local. E por isso que as prefeituras, por isso que os governos locais têm um impacto muito maior. E a própria população sente muito mais os efeitos de políticas de adaptação. E uma das coisas que a gente vai procurar ter na COP30 é mais recursos para adaptação. Porque, infelizmente, muitas das soluções para adaptação são de governos locais, ou seja, não há uma percepção muito clara de que maneira o setor privado pode entrar. Tem espaço para o setor privado, sem a menor dúvida, porque se uma cidade faz, por exemplo, alguns tipos de obras com impacto de adaptação, e o setor privado é o que vai executá-la. Mas é uma lógica diferente da outra, que a mitigação é uma coisa global. Então, essa divisão entre o que é adaptação e mitigação, nós vamos tentar diminuir na COP30, ou seja, a urgência climática é tão grande, o número de eventos extremos aumentou de maneira tão significativa que nós precisamos fazer mais de adaptação. E eu acho que o ano passado no Brasil foi um exemplo muito claro em que a população viu a diferença entre mitigação e adaptação, né? O que aconteceu em Porto Alegre, por exemplo, é uma coisa que você pode fazer obras de infraestrutura e diminuir os riscos e os impactos de algo como aquilo. No entanto, o que aconteceu, por exemplo, nos rios da Amazônia, não há uma obra que você possa fazer de adaptação que permita que os rios não sequem. Então, para questões como os da Amazônia, a questão de mitigação é absolutamente essencial. Por mais que, naturalmente, tenha uma dimensão de adaptação, como a gente lembra, muitas pessoas não se dão conta internacionalmente, mas a gente viu no Brasil, ao não ter rios na Amazônia, você não tem transportes. Então, as consequências são absolutamente brutais sobre o isolamento, né, das cidades, que dependem tanto dos rios. Mas a COP30 pretende fazer uma ponte entre esses dois temas, o tema de adaptação e mitigação, da maneira mais intensa possível, e as cidades são o símbolo extremo disso. O importante tema, as mudanças climáticas, e principalmente que o senhor lembrou aí do que aconteceu ano passado, uma tragédia no Rio Grande do Sul. Embaixador, o Brasil recebe a COP esse ano, a COP30, pela primeira vez na Amazônia. O que significa realizar um evento desse porte em Belém, ali no coração da floresta? Pois é, eu sei que isso tem provocado uma certa polêmica, mas a realidade é a seguinte: a ideia é se fazer a COP numa cidade que simboliza vários dos desafios que os países em desenvolvimento têm que enfrentar na discussão de mudança do clima, tanto em mitigação quanto em adaptação. E Belém é uma cidade que é uma cidade brasileira, uma cidade média brasileira, como tantas outras, mas que tem uma localização particularmente excepcional, né? E como o mundo olha para a Amazônia de uma maneira, acho que bastante romântica, nós também achamos que é muito importante se ver a dimensão humana da questão, a dimensão urbana, humana
da questão da mudança do clima na Amazônia. E, como eu disse antes, quer dizer, é uma estatística que surpreende muita gente, mas o bioma amazônico, não estou falando da Amazônia legal, né? Se a gente pegar o bioma amazônico, nós temos um território maior do que a Índia, o bioma amazônico dentro do Brasil, maior do que a Índia, com 15,8 milhões de habitantes. Estou falando do bioma. Como todo mundo sabe, a Índia tem mais de 1,4 bi. Né? Então, nós temos um território gigantesco com essa população reduzida, mas é uma população, querendo mais, é muito interessante porque é uma população 75% urbana. E é onde nós temos a maior proporção de jovens no Brasil, ainda é na Amazônia. Então, eu acho que a questão da COP30 traz um debate muito importante sobre o papel das cidades como solução até para a Amazônia. Quer dizer, é uma coisa meio contraintuitiva, mas a cidade é uma das principais soluções para a Amazônia, como a gente vê, inclusive, no caso de Manaus também, com a Zona Franca de Manaus, que cria dezenas de milhares de empregos num espaço relativamente reduzido de território. Então, o tema da cidade como solução para a floresta, eu acho que vai ser um dos temas mais interessantes que a gente vai ter na COP30. O senhor citou essa visão romântica da Amazônia. É uma forma de o Brasil conhecer o próprio Brasil, né, embaixador? Sei que seu tempo é curto. Eu vou fazer uma última pergunta e aí também quero pedir uma mensagem final, uma consideração final. Qual é a principal mensagem, embaixador, que o senhor espera que saia de Belém para o mundo? Essa é a última pergunta. E, se puder deixar uma mensagem final, considerações finais, agradeço imensamente. Tá bom. Olha, é difícil de dizer a principal mensagem, mas eu vou tentar, tá? Eu não vou ficar enrolando, dizer. Tá? Nós pretendemos que haja muitas mensagens da COP30, porque a COP30 envolve tantas áreas que a gente vai querer que tenha resultados em várias áreas. Mas talvez a principal mensagem seja essa dimensão da economia, quer dizer, o quanto nós temos que trabalhar para ter soluções econômicas que façam com que a gente combata a mudança do clima, não só por convicção, mas também por interesse econômico, porque, infelizmente, que a gente queira ou não, tem muitos atores que não estão convencidos com a dimensão ético-moral, né, do combate à mudança do clima, mas se houver também uma dimensão econômica, se a gente comprovar, e que eu estou totalmente convencido de que o combate à mudança do clima é uma agenda de crescimento econômico, de desenvolvimento e de criação de emprego, eu acho que nós vamos ter muito mais aliados no combate à mudança do clima. E uma mensagem especial é essa do quanto a reunião que vocês estão fazendo hoje, sobretudo pensando de novo muito no nosso cirquis, eu acho que é a mensagem de que nós temos soluções no Brasil, nós precisamos contar essas soluções no Brasil, nós também temos que ouvir as dos outros, né, porque é muito impressionante o movimento que está acontecendo de soluções para a mudança do clima e, portanto, um convite à participação na COP30, participação nessa dimensão da agenda de ação, em que as cidades vão ter um papel particularmente destacado, com o apoio não só dos ministérios do governo que estão acompanhando isso, como eu já mencionei, mas também do nosso enviado especial para soluções urbanas, que é o Felipe Yang. Então, por favor, participem ativamente da COP30. Embaixador, muito obrigada pela participação. Foi uma honra falar com o senhor, abrir esse segundo dia de seminário com essa ilustre presença. Obrigada pela presença e também pela simpatia e disponibilidade. Vou passar a bola aqui para o André Esteves, que também vai fazer a despedida. Obrigado. Bom, embaixador, mais uma vez agradecendo em meu nome, em nome do Instituto Onda Azul. O Instituto Onda Azul completa 20 anos em janeiro do ano que vem e a nossa agenda prevê o retorno de uma outra conferência também idealizada pelo Cirquise, que ficou suspensa de realização no período da pandemia, que se chama Rio Clima. E nós pretendemos fazer uma edição de retomada especial em março ou início de abril,
e contamos com o senhor, e de lá o senhor vai poder contar um pouco sobre o que aconteceu na COP, as definições. Eu quero agradecer muito essa disponibilidade, dizer que todos estamos torcendo para muito sucesso e um ótimo trabalho, e pedir aqui ao público uma salva de palmas para o embaixador, mandando uma energia super positiva do Cidades Verdes. Obrigado. Obrigadíssimo a vocês, tudo de ótimo, e contem comigo ano que vem. Com certeza contaremos, tá? Um abraço. Um abração, tchau.